acertaram, no caso da Magazine Luiza, porque também estava quebrada e de repente se tornou uma grande empresa de novo. Pô, são pessoas muito experientes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, vamos com calma, né? Quando a gente olha o canal lá do Primo Rico, vai, e a gente olha lá rumo ao bilhão, e aí o cara fala, eu ganhei 60 mil reais de dividendos. Poxa, o cara, para começar, vamos dizer, é youtuber e dá palestra, assim, cursos, né? Ele vive no mundo online e vive num outro mundo, que às vezes a gente no mundo assalariado de trabalho não é bem assim. A gente trabalha pra caramba, ganha nosso salário para fazer isso, e o cara consegue ter um desempenho na bolsa melhor do que a maioria, melhor que o Ibovespa, tudo mais. Pô, claro, ele vive disso, ele vive dando curso sobre isso. Então, só acalmar um pouco os nervos de coisas que eu já vi, de falar assim, mas eu não consigo ter 20% de retorno ao ano. Pô, mas espera aí, 20% de retorno ao ano também não é assim. Os melhores casos aí de retornos mundiais, a pessoa tem uma média às vezes de 10, 12% ao ano. Então, vamos com calma, né? É meio ilusório, né, os vídeos deles, assim. Eu assisti bastante. E o valor que eles investem é bem maior do que a gente tem condições de investir, lógico. Mas, É, por exemplo, eu aprendi a investir pela Modal Mais, que você consegue comprar ações do Tesouro Direto, por exemplo, com R$ 60, você consegue investir R$ 35 no máximo. Só para você ter uma ideia, né? Você tem que começar com pouco dinheiro para você aprender a conhecer o mercado. Não adianta querer investir tudo de uma vez que não sabe o que está fazendo. interessante seu comentário, Natália, porque a gente olha às vezes e acha que a gente pode fazer a mesma coisa, né? Mas eu mesmo trabalho 12 Não, horas por dia. Eu não dou conta de que enquanto a bolsa está aberta, eu estou trabalhando, não dou conta de fazer tudo ali que Uhum. eles fazem, né? Então, o que que eu preciso fazer? Às vezes, pegar o meu salário ali que sobrou R$ 1.000, colocar num tesouro direto que vai me pagar 8% ao ano, 7,5% ao ano, que já é muito mais que a poupança, às vezes 4 vezes a Sim. poupança, muito mais que a conta corrente. Então, eu coloco ali no tesouro direto, vejo Acho na também um XP, investimento bom é aqueles imobiliários. Eu acho que é bem seguro também. Dependendo da ação, você consegue comprar por R$ 120. isso. Não, fundo imobiliário, ações, acho que tudo entra nessa parte de renda variável, né? Acho que primeiro eu queria só falar um pouquinho sobre renda fixa, o que que tem de renda fixa. Então, primeira coisa, quando a gente fala do colchão financeiro, queria dizer que é importante ter ali uma grande parte do seu patrimônio nesse colchão financeiro. É que a renda fixa Recomendações, é pela taxa é, Selic, está muito baixa a taxa Selic. mas é melhor que deixar na conta corrente, né? Que muita gente faz. Sim, Então, se é para deixar, acho que vale a pena deixar numa conta corrente de um banco digital, que a própria conta já se valoriza. Alguma coisa assim. Aí você deixa de pagar taxa de banco e tal. Eu queria deixar essas recomendações. Outras coisas, então, se você vai falar de uma debenture, né? Emprestar um dinheiro para a empresa, tem várias debentures que abrem aí, de empresas, de bancos robustos. Então, comprar tesouros, tesouro, quero dizer, tesouro do governo, né? Então, debênture é você emprestar dinheiro para a empresa, tesouro é emprestar o dinheiro para o governo, assim, em linhas gerais, né? Mais detalhes. Mas, e aí você tem esses juros recompensado pelo seu empréstimo, aí você tem a sua carteira de renda fixa, que, poxa, querendo ou não, você já está 3, 4 vezes mais do que 90% do Brasil. E você está acima da inflação e vai fazer aquela curva que eu mostrei, que é aquela curva que depois do quinto ano ela começa a ser exponencial. Então, se você tem R$ 1.000 a cada mês você coloca 100 no tesouro, pô, lá na frente você vai ter um dinheiro que você nem imaginava que teria só por juros compostos. Agora, saindo da renda fixa, que eu acho que é onde a gente tem que começar e ter ainda grande parte isso do. mesmo, Henry. Sabe esse site que eu te falei do Me Poupe? É muito legal, porque você não fazendo propaganda do canal, né? Lógico. Mas Não, mas você é boa, coisa consegue boa. fazer todos esses cálculos em cima do juro composto. Tipo, se eu guardar R$ 100 por mês durante 5 anos,
acima dos juros e tal, com a taxa Selic e tal, já te dá um valor final, é bem interessante. Te incentiva um pouquinho a mais, né? Nem que seja um pouquinho por mês, mas ser Exatamente. constante. Não, exatamente. Eu acho que tem uma questão de maturidade do investidor, né? Eu acho que, olhando para o Brasil, a gente não é um país que foi ensinado, doutrinado a investir. Não é um país que a gente tem o hábito de economizar e tal. É um país que, É pelo que a contrário, gente tem o hábito de gasta fazer primeiro, crédito. a gente faz a É dívida o primeiro hábito e paga depois. Vamos de fazer a usar dívida. cartão de crédito e tudo mais. A gente é acostumado a pagar juros e não ganhar juros. Então, os bancos meio que às vezes até Uhum. manipulam a gente para pensar assim, na escola e tudo mais. Agora, na medida que a gente aprende, então, a usar esses juros ao nosso favor, e aí a gente vai fazendo essa questão de renda fixa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para o investidor de investimento é você gastar menos que ganha e guardar esses 10%, conseguir ir fazendo isso, né? Depois, transformar esses 10% que você guarda em juros compostos, independente do que seja. Se conseguir mais que a taxa Selic, mais que a poupança, você já está de parabéns. Provavelmente você vai conseguir chegar a ser independência financeira, ter uma paz aí financeira, coisa assim. Então, isso é mais tranquilo. Agora, quando você precisa acelerar isso, então, vamos supor, se você tem R$ 1.000, coloca R$ 100, daqui a pouco você tem 100.000, e quanto tempo demora? Às vezes 20 anos, não sei. Agora, quando você quer acelerar isso, você colocou uma taxa de retorno mensal de 0,2, 0,3% ao mês, você precisa acelerar, melhorar essa taxa, precisa colocar uma pimentinha ou outra ali. Então, ao invés de você ter 100% da sua carteira em renda fixa, começa a ter 95% e depois começa a ter 90% e vai diminuindo a participação na renda fixa e passa a ter participação de renda variável, mas aos pouquinhos. Então, vai comprar uma empresa ou vai comprar uma Via Varejo que está no momento de recuperação também, ainda é uma empresa bastante endividada, uma empresa que tem seus fundamentos financeiros ainda pouco prejudicados. Claro, não vai colocar tudo lá, porque pode dar o revés e dar pau. Agora, se quer colocar numa empresa robusta, tipo um banco, que seja um Banco Santander, um Banco ABC, um Banco Itaú, que seja, aí já é uma empresa robusta, que dá lucro todo ano, etc. Pelo menos você sabe que ela vai no sentido positivo. Talvez você não ganhe 200%, mas você ganhe 15%, 20%, não sei. Você quer ver empresas hoje que têm o potencial que... Bom, o que o pessoal está fazendo, né? Empresa alimentícia. Né? O pessoal está comendo mais em casa. Empresas do Brasil que estão exportando alimentos. Então, você vai pegar uma JBS, uma Sadia, né, BRF, tudo. Tem parte da sua renda em dólar, vende para os Estados Unidos e tudo, para a China, etc. Então, você começa a entender um pouco mais da empresa e aí você fala, eu investi na JBS há 2 semanas atrás que caiu muito, mas historicamente ela tem o preço ali dela de 25 a 30 reais, caiu a 20, acho que foi Gustavo comentou, é uma oportunidade. Então, vai lá, coloca R$ 500, transforma 500 em 700, pô, conseguiu alguma coisa. Sabe, uma coisa assim. Agora, para você construir uma carteira realmente de investimento de renda variável, o que eu queria dizer para tomar cuidado com o trade, né? E então começar a colocar empresas que dão lucro, que têm fundamentos financeiros para construir sua aposentadoria no final. Comprar um fundo imobiliário grande, dar uma pesquisada aí, né? Ver fundo imobiliário que tem bons imóveis, que tenha bons shoppings ou que tenha bons galpões logísticos. Aí você vai pimentando na medida que você vai aprendendo um pouco mais. Então, eu particularmente comecei a colocar pouco dinheiro em fundo imobiliário, depois fui aprendendo um pouco mais. Consegui, depois de aprender um pouco mais, a avaliar aquele que fundo é bom, que fundo é ruim, e aumenta um pouquinho a participação dele. Aí depois fui para ações, falei, ações, vou tentar numa empresa aqui no Itaú, sei que é bastante robusto, consegui entender um pouco mais. Depois vou tentar numa empresa um pouco diferente, um Fleury, um grupo intermédio, que é mais de saúde. Comecei a entender o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim. Infelizmente tiveram seus percalços aí também que eu perdi dinheiro, lógico, você aprende também nas quedas. E comecei a ver também que é interessante pagar, às vezes, para um curso de gestão financeira, um curso de investimentos e tal, acho que é muito válido, porque quando você vai ganhar depois com tudo isso, o curso paga fácil.
de repente pagar uma casa de pesquisa para investimentos também no começo eu achei bastante interessante. Pagar não sei, tem umas aí, né? A própria, acho que do Primo Rico tem, eu não sei, acho que é da Suno Research, Empíricos, tem algumas aí que talvez seja interessante para aprender. Agora, não vai pegar a mais cara de todas, pega uma, entende, aprende aquilo, vai. Então, voltando, né? Tô falando do básico do investidor, que primeiro tem que guardar alguma coisa, o hábito de poupar dinheiro. Depois que ele tem o hábito de poupar dinheiro ali, ele construiu o colchão financeiro. Depois que ele tem o seu colchão financeiro, ele faz esse colchão financeiro uma renda fixa por juros compostos, e aí estou falando de níveis diferentes de investidor para que você consiga ter melhores retornos e ainda manter segurança sobre o que você está fazendo e construir seus objetivos financeiros. Então, aí depois que você tem aí juros compostos com uma debênture ou com um tesouro e tal, ali 7, 8% ao ano, 3 vezes a taxa Selic, você fala, vou tentar com fundo imobiliário, tentar chegar a uns 10, 12%, só que você também pode chegar abaixo, então você tem que ver no longo prazo como que isso se desempenha. E aí eu quero trazer algumas propostas para você que eu vejo de alguns autores, então fala sobre renda fixa, você ter ali 30% do seu capital, bem renda fixa mesmo. A outra, você está num fundos multimercados, que o multimercado ele é um fundo que o gestor do fundo tem bastante flexibilidade para comprar o que precisar. Ele compra dólar quando precisa, ouro quando precisa, tesouro quando precisa. Ele é um fundo bem multimercado, como se diz, né? Ele pode fazer praticamente o que ele quiser para manter o retorno. E esses fundos desempenham normalmente mais do que a poupança, bem mais. E aí dá um retorno bastante interessante de 200%, 300% da taxa Selic, né? Ou seja, 3 vezes a mais. E aí, outras coisas, acho que quando você está num nível ainda mais elevado de investimentos, é quando você começa a buscar talvez investimentos internacionais, pensar como colocar em um fundo que coloca dinheiro fora do Brasil, compra dólar, vende dólar, coisas assim. E aí você vai diversificando a sua carteira. Então, se você tem lá 20% de renda fixa, 30% do multimercado, isso gera metade da sua carteira. Você vai colocar mais, de repente, 30% numa renda variável, e aí o restante você pode tentar colocar no internacional. Pô, essa é a recomendação da corretora do Itaú, mas isso considera que você já seja um investidor já que entende sobre o mercado. Se não, você vai jogando sobre esses números aquilo que é o seu perfil. Eu basicamente peguei esses números, essas divisões, e joguei para o meu perfil e para o meu momento de vida. Não quer dizer que o meu perfil hoje é o mesmo que vai ser daqui 10 anos. Então, meu momento de vida hoje é ter mais gastos para reforma de apartamento, reforma não sei o quê. Então, pô, não vou colocar tudo em ações, porque não vou depender disso para comprar as coisas, né? Agora, quando eu vejo uma oportunidade ali, eu compro uma coisinha ou outra para ganhar um dinheirinho, né? Mas eu tento deixar numa conta corrente do Nubank da vida ou no CDB, que quando eu preciso comprar alguma coisa eu tenho acesso. Então, você vai adequando também os investimentos ao seu momento de vida. E aí eu queria só fechar aqui rapidinho os meus comentários com alguns critérios para vocês estudarem depois no mercado de capitais aí. Mas quando você quer ver que uma empresa é boa, o que eu pude aprender nesses anos de investimento bom, primeiro que a empresa é uma empresa conhecida e que você consiga comprar e vender com facilidade. Uma coisa é você comprar e vender uma Petrobras da vida, que são feitos milhões e milhões de negociações, você consegue comprar e vender, pô, rápido, em segundos. Outra coisa é você comprar uma empresa que ninguém quer, e aí pode te dar um problema. Então, a primeira coisa que eu olho é a liquidez da empresa no mercado da bolsa. A segunda coisa é a liquidez em termos de dinheiro, quando a gente fala de ativo e passivo da empresa. Então, se ela tem dinheiro para pagar suas dívidas, então, se você pega o ativo circulante, passivo circulante, se o passivo é menor ali que o ativo circulante, ou seja, ela tem dinheiro, tem caixa para pagar tudo isso, pode ver liquidez corrente, liquidez seca, etc. Se ela tem margem líquida, acima ali de uns 8%, ou seja, se depois, 5% ou 8%, não sei, mas depois que desconta tudo que ela tem que pagar,
da sua receita, falando demonstrativo de resultado da empresa, você ainda sobra mais de 10%. Pô, legal, a empresa pelo menos ela tem margem, isso quer dizer que os clientes eles estão dispostos a pagar um preço mais elevado. E uma outra coisa que eu olho é sobre a dívida da empresa sobre o seu patrimônio líquido. Então, aquilo tudo que ela tem que pagar sobre, né, seu passivo ali, independente de ser curto prazo ou longo prazo, e quanto que ela tem de patrimônio líquido. Então, que ela tem que ter uma dívida líquida controlada, vamos dizer assim, que o valor dela de patrimônio seja maior do que o que ela consiga pagar ou do que ela tem que pagar para bancos no curto prazo, ou bancos no longo prazo, credores e fornecedores, ou o que seja. Então, acho que alguns critérios bem rápidos para a gente pensar. E outra coisa quando a gente está comprando uma renda variável, é a gente pensar o que a gente quer, ou seja, definir o objetivo do que a gente quer com aquele investimento. Então, se eu comprei aqui uma empresa que não vai distribuir dividendo, não vai trazer nenhuma distribuição de lucro, então que eu venda ela assim que ela subir, porque ela não distribui lucro. Então, meu objetivo ali é valor, é valorização do papel, né? É um preço. Ela está descontada, eu vou comprar e vou vender. Isso pode ser feito num fundo imobiliário, pode ser feito em ações, etc. Agora, quando a gente está falando de renda, aí você já tem que pensar numa empresa que distribui dividendos, uma empresa que distribui os seus lucros. Ou num fundo imobiliário que distribui da sua renda dos aluguéis. E tem consistência de distribuição, não tem nenhum dos seus imóveis vazios e coisa do tipo. E então você tem muito claro o seu objetivo naquele investimento. Ele é valorização para construção de patrimônio ou ele é comprar uma renda passiva, que é simplesmente a empresa te pagando. E aí, particularmente como eu faço, eu tento buscar oportunidades interessantes de empresas que estão descontadas e que vão valorizar com certeza. O Gustavo falou da Via Varejo, né? Foi um exemplo, não sei se ainda é, porque eu acho que ela valorizou até tanto quanto, porque ela tem de fundamentos financeiros, mas poderia ter sido um exemplo, que eu coloquei R$ 100, tirei 200 e com esses 200 eu comprei não sei, Banco do Brasil Seguridades, uma empresa de seguros que paga bons dividendos. E aí eu tenho um ativo que me remunera não vou dizer para o resto da vida, mas enquanto a empresa estiver dando lucro. Ou poderia ter comprado um tesouro que também vai me remunerar 7% ao ano. Então eu valorizo, compro uma coisa que vai me dar renda. E assim você vai construindo, né? Acho que as suas partes de investimentos, seus sonhos financeiros, todos os seus objetivos de vida. E isso era o que eu tinha para passar para vocês a princípio, falando sobre carreira, finanças e investimentos. E acho que eu vou deixar aí mais para vocês perguntarem, sem entrar muito no techniquez aqui também dos investimentos. Acho que eu posso contar uma experiência que eu tive, tomar cuidado ao fazer investimento, é o que você falou, fazer uma bela de uma análise da empresa. Eu, uma vez, meu chefe, eu nunca tinha investido dinheiro, e aí foi na época que o Banco Inter teve o desdobramento, sabe? Aí meu chefe, não, compra, eu tinha um dinheiro guardado, aí eu fui e comprei, no final das contas eu perdi R$ 2.000. E não consegui recuperar esse dinheiro nem ferrando. Eu consegui recuperar esse dinheiro depois aí eu fiz investimento na Magazine e na Centauro. Foi quando eu consegui recuperar esse dinheiro. Mas se dependesse do Banco Inter, estava no prejuízo até hoje. Sempre tem, né, um caso ou outro aí que a gente derrapa, mas acho que faz parte do aprendizado também. Não dá para acertar toda hora, você tem que errar um pouquinho para aprender, para acertar melhor depois. Henry, Oi. se você tivesse R$ 5.000 agora, aonde você investiria? Vamos criar um cenário aqui, né? Então, isso é uma ótima pergunta, mas aí eu queria só construir o cenário com vocês. Que tipo de pessoa sou eu, então, para investir esses R$ 5.000? Me dá um cenário de alguma situação
que estaria a minha vida. E aí eu posso exemplificar melhor. Tá, você já terminou sua reforma no apartamento, já está com sua vida financeira estável, e, bom, você não tem nenhum tipo de dívida neste momento. O sonho de Tá, todo então vamos mundo. dizer aqui que eu já tenho meu colchão financeiro, eu já tenho o meu apartamento pago, minha reforma, o jeito que eu investiria, eu pegaria 5 mil reais, ia fazer uma viagem pelo mundo, ia curtir a vida, que eu tô super feliz, né? Não, brincadeiras à parte. É, então, considerando que eu já tenho essa flexibilidade, tudo que você comentou, eu investiria basicamente em ações. Acho que esse momento é um momento bastante propício para isso. Então, eu colocaria em algumas empresas, acho que eu diversificaria em alguns setores, principalmente setores mais robustos em termos de crise. Eu colocaria em banco, setor de energia, o setor de saúde e o setor de varejo, e apostando em alguma recuperação de alguma empresa que caiu muito e que poderia ter um bom retorno. Além disso, eu esqueci de falar, mas também a parte de alimentício. Tentaria colocar aí 5 mil reais nessas empresas. Se fosse para escolher cada uma de um setor, em termos de valorização, eu escolheria da parte de banco o BTG Pactual. Se fosse para a parte de dividendos, escolheria o Itaú. Se for na parte de energia, eu escolheria ou a AES Tietê, ou para uma parte de dividendos, ou a Taesa, também para uma parte de valorização e dividendos também, é uma empresa bastante robusta, que tem expandido seu capital. Aí eu falei também da parte de saúde, investiria aí talvez em Fleury, talvez em Intermédica também, eu acho que a Intermédica hoje está um pouco mais cara, que ela cresceu bastante, mas a Intermédica tem um plano de expansão muito grande, uma gestão muito boa, ela faz aquisições o tempo todo, acabou de fazer uma aquisição de um novo centro hospitalar no sul do país, então ela está crescendo muito, em termos de valorização, seria uma excelente empresa, mas eu falei também de alimentício, pensaria aí numa JBS ou BRF, que eu falei há pouco, né, a Sadia, e colocaria tudo isso, mas aí sempre tentando balancear aquela proporção que eu falei há pouco, né, que eu não deixo passar de 35%, no meu caso, em específico, os meus investimentos em renda variável, principalmente em ações. Então, mesmo que eu tivesse esse dinheiro disponível, se tivesse desfalcado a minha empresa, provavelmente eu venderia algumas participações de ações, compraria outras, mas eu balancearia para ter 35% no máximo em renda variável, e o restante exposto em outras coisas como multimercado, renda fixa, e outros mais. Você acha que valeria a pena investir no ramo de bebidas, uma Ambev, por exemplo? Aí é uma questão pessoal, assim, até um pouco do que eu li da Ambev. Eu acredito que agora ela está num momento difícil, ela foi bastante atingida pela crise. Então, você vê bares, etc., pô, tudo está fechado, Não, né? visando a Então, retomada, né? Quando a pandemia acabar, você sabe que as pessoas vão se juntar e vai beber muito. bom, bebida é sempre um bom investimento, principalmente no caso da Ambev, que é uma empresa super bem administrada, super eficiente, né? Pô, um dos grandes cases do Brasil no mundo. Ela detém, acho que 50% de todas as marcas de bebidas alcoólicas de cerveja no mundo. Então, de fato, é uma excelente empresa. Agora, eu estou pensando no longo prazo, bem longo mesmo, porque eu acho que ela foi bastante impactada nessa crise. Está com caixa muito prejudicado, ela teve que fazer algumas dívidas, então, para pagar, para honrar seus compromissos. Então, ela vai ter que ter um tempo aí de pagar bastante dívida até lá, né? Eu, particularmente, não investiria, mas é o meu estilo. Eu, particularmente, preferi investir no setor alimentício do que de bebida. Muito bom. Ok. E, bom, não sei se fez sentido aí para vocês, não sei como que está o nosso tempo, eu tinha comentado aí até as 9, né? Mas também tô aberto aí se precisar passar um tempinho, garantir aí que essas dúvidas e
e questionamentos sejam tratados. Sumiu todo mundo. Professora Francine, faz uma pergunta. Não, mas vai me colocar difícil aqui, hein? É uma pergunta muito técnica, eu não sei se eu vou saber responder. Não, brincadeira, pode fazer. Foi jantar. Não, a professora tem que fazer uma pergunta. Para, né? Olha só, Pergunta. pressão, Eu então. também acho, ela vai conseguir arquitetar uma boa pergunta. Eu Vai também. deixar em Não, sinuca de bico aqui. A nossa melhor professora não vai fazer nenhuma pergunta. Henry, Oi, pode falar. visando a retomada, as empresas aéreas são empresas boas para investimento? Olha, o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, aí na última conferência dele, ele tirou toda a participação dele na carteira de aviação, né? Isso falando no mundo, falando de Delta, American Airlines, Boeing, etc. Isso só dele sair fez com que as empresas despencassem nas bolsas mundiais. A Latam acabou de pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. A Gol, Manemá tem caixa para passar por isso. A Azul é uma que está um pouquinho melhor que as outras. É isso falando no setor de aviação, no quesito de comercial. Se a gente falar no quesito de aviação de construção mesmo, a Embraer acabou de ter um problema com a fusão que teria com a Boeing. Isso gerou grandes incertezas para ela. Então, assim, para quem gosta de animação, é um setor que tem muito a ganhar e com certeza empresas que vão se recuperar vão ganhar muito dinheiro. Mas também tem empresa que não vai sair, não. Por exemplo, se for nos Estados Unidos, eu acho que uma Delta, uma American Airlines e tudo, provavelmente o governo vai ajudar. A Embraer aqui, uma empresa brasileira, tal, o governo já disse que vai ajudar. Mas eu não sei se o governo vai ter dinheiro para ajudar todo mundo, sabe? O nosso governo é extremamente endividado, não vai ter dinheiro para ajudar todo mundo, ajudar a empresa e botar dinheiro para incentivar a economia. Assim, se for para colocar, eu diria, coloca um pouco do seu dinheiro para especulação, para crescer e tal, né? Uhum. E assim vai. Entendi. Mas faria grandes investimentos em aviação, não. Uhum. Acho que o setor de varejo, eu acho que tem melhor retomada que o setor de aviação, na minha opinião. Entendi. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a própria Renner, que sempre foi uma empresa queridinha no mercado, quanto que ela caiu, ela praticamente recuperou já, né, nesse último mês. Então, uma empresa que despencou e agora deu uma excelente retomada. A Centauro ainda está patinando um pouquinho para retomar, mas também pode ser uma empresa boa para retomada. C&A também incentivou ali suas vendas Eu online. concordo. Então, seguindo por aí. Eu acredito que a maioria dessa rede de varejo, quando haver a retomada mesmo, vai ter um bom crescimento, né? A única coisa que eu diria é para olhar a dívida da empresa, porque se ela tiver muito endividada, principalmente com dívida a curto prazo, isso quer dizer que ela está pagando muitos juros. Dá uma olhada no fluxo de caixa dela, ver se ela não está consumindo todo o caixa dela pagando juros. E se ela não tiver pagando juros, quer dizer que ela tem caixa para retomar. E se ela tiver caixa para retomar, putz, aí ela está super bem. Agora, se não tiver caixa, aí não sei não, aí vai se complicar. Ô, Henry, eu estava dando uma passada aqui no site da CNN e tem uma manchete falando sobre aluguel de ações. Você sabe como é que funciona isso?
Sei sim. Também é uma opção, né, principalmente para investidores a longo prazo, quando você vai na sua corretora e fala, olha, eu quero deixar minha carteira de ações, algumas ações, ou todas, enfim, você pode escolher, e aí você deixa elas disponíveis para aluguel e aqueles que fazem eles. Tem uma operação de trading que você entra vendido ou entra comprado, é quando você especula que alguma coisa vai acontecer sem você ter a ação na sua carteira. E aí ele aluga essas empresas para fazer essa operação. E aí ele vai alugar de você e por alugar de você ele paga uma taxa. Você pode procurar no Google aí em vários sites que mostram naquele momento em que você quer alugar qual a oferta dos interessados para aquela ação específica. Então, tem ações que pagam 0,3% ao ano. Eu, particularmente, não quero, porque pagar 0,3% ao ano não é nada, deixa no colchão. Agora, tem alguns que pagam mais de 2% ao ano. Se colocar dentro dos dividendos, que já são 2% a mais, né? Vamos supor, algo que paga 7, 8, mais 2 do seu patrimônio, então você vai chegar aos 10, 11%. Então, aí já começa a fazer sentido. Tem que dar uma olhada nas ofertas. Se você não quiser vender ação mais para longo prazo, faz todo sentido, porque cai um pouquinho, né? Cai uma renda extra ali que você não estava programando. Aquela merrequinha, né? Vai caindo. Isso aí Eu vai enchendo vi o pote. que com essa crise toda aumentou bastante o aluguel dessas. Aumentou, porque o pessoal está fazendo trading como louco, porque tem tanta oportunidade. Né? Com essas que nem você falou, essas especulações de retomada, né? Pois é. Cada anúncio de governador e prefeito, não sei o que, é mais 5% para cima, 5% para baixo. Então, se o cara tem tempo para fazer isso, pô, tá ganhando uma grana. Isso. É que eu vi aqui, eu não sabia como é que funcionava, mas valeu pela aula aí. Valeu. Bom, dando sequência aí, o que você diria da CVC? Você acha que ela caiu bastante, né? Volta crescendo ou ainda vai patinar mais uns meses? Então, o modelo operacional da CVC é um modelo que, para a empresa, é muito interessante porque ela tem modelo de franquia. Então, o modelo de franquia, o risco está muito no franqueado, não necessariamente na empresa. Então, a empresa não necessariamente precisa ter tanto caixa para enfrentar a crise. Então, é uma empresa que o próprio CFO veio muito na mídia para falar que a empresa tem caixa para isso, ela tem condição de passar. Estava até olhando aqui o gráfico dela e ela chegou a cair a patamares assim, vergonhosos, nossa, menos de R$ 10 ali, e para quem comprou naquela época já ganhou 100%. Então, deixa eu até abrir aqui. E aí a gente vê que agora ela está numa retomada forte. Assim, ainda é especulação porque não teve efetivamente uma abertura do mercado, mas assim, a CVC consegue passar por esse período, sem sombra de dúvida, acho que não tem expectativa aí que vai pedir recuperação judicial nem nada assim, acho que ela consegue passar. Agora a questão é que o mercado de turismo vai dar uma cambaleada aí, né? Eu duvido que nos próximos 6 meses as pessoas vão viajar tanto quanto viajariam do jeito que estava. Mas é uma empresa que ela é bem administrada, ela é uma empresa que tem ótima participação em market share em termos de turismo. Tem esse modelo de franquia, que não exige tanto capital dos seus controladores. Então, eu investiria assim na CVC. Eu acho que é uma boa empresa para investir agora em um bom momento. Mudando de assunto, você acha que, por exemplo, investimento, você abrir uma empresa e ela ser boa, continuar lucrando, sendo boa nos negócios, você acha que seria uma boa fazer uma empresa de capital aberto? Acho que para uma startup assim, é muito complicado ser uma empresa de capital aberto.
quando você abre o seu capital, você tem várias exigências e demandas da própria CVM ali, do governo, etc., que você está sujeito a diferentes auditorias, você está sujeito a uma governança avaliada pela B3 e todas as especulações que o pessoal pode comprar e vender suas ações como um louco. Então, a forma que você abre o seu capital, você pega dinheiro das pessoas que vão ser suas acionistas por um certo período de tempo. Agora, se de repente você tem todo aquele capital que o pessoal colocou e o pessoal tira, putz, tem que saber fazer direitinho, né? Tem muita empresa que tem o seu IPO ali, que abre o seu capital, que não consegue usar esse capital de uma boa forma. Por isso acabam contratando consultorias, acabam contratando bancos para fazer todo esse processo. E aí teve a Centauro abriu super bem o capital, a XP abriu na Bolsa de Nova York super bem o seu capital. Então, tem seus casos aí. Porque nada mais quando você abre o capital é você pegar o dinheiro, você abrir a sua empresa para novos sócios, né? E aí as pessoas vão comprando participação da sua empresa. Só que uma vez que compra, você tem mais sócios. Você toma decisões, sai na mídia, não sei o quê, esses sócios vão embora, você perde dinheiro. Então tem que tomar um certo cuidado. Acho que no começo é bem perigoso abrir o capital. Acho que eu abriria para investidores selecionados, vai para um Shark Tank, vai para um investidor anjo, essas empresas assim. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, para finalizar, vou fazer minha última pergunta, então. Você acha que, de acordo com esse mercado que nós estamos vivendo hoje, quem aplicou na Bolsa vai demorar aí, o quê? 1 ano, 2 anos para conseguir ter algum ganho? Essa questão da Bolsa, eu acredito que quem aplicou no ano passado, que estava nas máximas, né, até em março ali desse ano, né, fevereiro, máximas históricas da Bolsa, e perdeu, às vezes, 40%, mas se essa pessoa tinha um dinheiro como reserva de oportunidade, colocou todo esse dinheiro de reserva de oportunidade para comprar mais coisa, olha, eu acredito que nos próximos 3 meses já consiga recuperar os patamares que tinha, porque teve tanta oportunidade de ganhar que se acelera tudo isso, né? Agora, se você foi proativo para fazer isso. Agora, em termos de bolsa mesmo, se a pessoa não colocou mais nada, tinha lá um patamar em que comprou em dezembro, fevereiro, aí já vai para se deixar desse jeito assim, só esperando voltar, e não fizer nenhuma movimentação de compra, recompra, melhores empresas e tal, readequar a carteira, ó, não sei nem se recupera, porque primeiro que o investidor tem que estar sempre mudando suas ações e estar sempre verificando quais as melhores tendências, né? Isso é uma premissa das bolsas, investimento em bolsa. Mas, pensando no Ibovespa, olha, eu pensaria que uns 2 aninhos ali para voltar aos patamares anteriores. E aí, talvez, assim, só explicando um pouco do porquê eu acho isso, do porquê, assim, eu vejo que os investidores internacionais saíram muito do Brasil, porque o governo reduziu as taxas aqui, reduzindo as taxas aqui, os governos internacionais optam por diferentes mercados, nosso câmbio desvalorizou muito, então os investidores internacionais vão para outros países, etc., e isso fez com que a gente ficasse com menos investidor internacional aqui. E para esses investidores internacionais voltarem para cá, tem algumas premissas, né? Eu acho que uma é passar todas essas questões burocráticas do governo, que ele tem que fazer as reformas tributárias, políticas,
reforma de segurança contratual, enfim, várias reformas estão querendo passar. Passando tudo isso, que talvez demore um ano e meio para passar isso, aí sim os governos passam a ter mais confiança dos investidores internacionais. Se não tiver nenhuma ameaça política em termos de mudança de estratégia no governo do ministro da Economia, em 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho a expectativa que volte ali entre os seus a tendência que estava, né, de 120, 130 mil pontos, é uma tendência de 180 mil pontos na Ibovespa. Mas, assim, aí são especulações num país maluco, né, que ninguém consegue prever nada. Então, acho que fica por aí. Bom, então tá bom, pessoal. Agradeço a presença de todos. Agradeço, Henry, sua presença também. Foi muito boa aí a palestra, deu para a gente colocar aí nos dias de hoje, né, algumas dúvidas que eu acredito que o pessoal lá da sala tinha algumas dúvidas, né, em aplicações, e principalmente, né, o que mais o pessoal perguntava nas aulas. Alguém quer fazer mais uma consideração aí? Antes de finalizar? Muito obrigada, Henry. Foi ótimo, excelente. As dicas, né? A Muito palestra bom. Muitas dicas boas mesmo para a gente. Para quem não tem muito conhecimento, é super bacana, né? Saber um pouco mais para no futuro, quem sabe, as pessoas tentar investir. Já que no Brasil nós não temos uma cultura de investir, né? Não conhecemos muito bem investimentos, porque não é cultural. As pessoas não investem, elas gastam, simplesmente, né? Muito obrigada. Foi um prazer. Bom, também agradecer o convite, fico muito honrado, muito agradecido por participar aqui com vocês. E aí ficam meus contatos aí no LinkedIn, pode buscar por Henry Mandolese e tudo mais, e é um prazer também manter contato, e prazer estar aqui com vocês, pessoal, deixo meu grande abraço, bons investimentos e boas realizações para o futuro. Obrigada. Nada, boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite Boa para noite. Boa vocês. noite. Até a Obrigada. próxima. Até. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, Henry. Tchau, Tchau, Gustavo. professora. Boa noite, Tchau, gente. boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado novamente. Até mais. Tchau, boa noite. Obrigada.